Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 32/2022. Hoje é 2 de agosto de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. O primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número... As atas, desculpem, de número 30/2022 e 31/2022. Pergunto se todos os conselheiros estão de acordo. Eu aprovo ambas. Aprovado também. Eu pedi um pequeno ajuste no 31, mas já foi incorporado. Obrigado. Também Conselheiro Petersen. Perfeito. Muito obrigado, então. Então, as atas de número 30 e 31 estão ambas aprovadas. Próximo item, deliberações. Nós precisamos deliberar, então, sobre o encaminhamento de número 1032/2022 DG do diretor-geral, que trata dos contratos de metas firmados com a ANEEL para o exercício de 2021. Tudo isso está consolidado no processo de número 0007853900/20-2. Eu vou pedir ao diretor-geral, Francisco de Araújo, se ele pode, então, pode ser, Francisco, tecer comentários aí a respeito da... Perfeitamente, presidente. Sim. Por favor. Então, o presente processo, ele trata dos contratos de metas, número 10 de 2021, da SFE, número 11 de 2021, SFF, número 12 de 2021, da SFG, 13 de 2021, SMA e 14 de 2021, AID, firmados com a ANEEL para o exercício de 2021. Após a publicação de termos aditivos, em 16 de dezembro de 2021, os referidos contratos tiveram os termos de encerramento emitidos. Relativamente ao contrato de metas número 12 de 2021, SFG, que trata da parte da fiscalização da geração, a Gerência de Energia, por meio do Memorando 21/2022 GPE, referiu que, com o término da vigência, em 31 de março do corrente ano, e considerando que não houve a formalização de novo contrato para o ano de 2022, a Agergs não possui mais amparo para prosseguir com as tomadas de decisões em processos dessa área fiscalizada. E nos alerta que tramitam na agência alguns processos punitivos em fase recursal, a serem enviados à instância superior ou aguardando decisão do Conselho Superior. São os processos, o 001156-3900/21-6, que trata de juízo de reconsideração da GPE, que já está pronto e que deve ser encaminhado à instância superior. O processo de número 001726-3900/21-0, que já tem juízo de reconsideração da GPE pronto também e deve ser encaminhado à instância superior. O processo número 000336-3900/22-0, que tem também juízo de reconsideração da GPE a ser feito e posteriormente deve ser encaminhado à instância superior. E os processos números 000-312-3900/17-9, 000-311-3900/17-6 e 000-310-3900/17-3, que são processos aguardando a decisão final do Conselho Superior, que estão sobrestados, mas com a diretoria jurídica para acompanhamento de decisão judicial. E, por último, o processo 000-319-3900/18-6, é um processo que está aguardando o juízo de reconsideração da diretoria geral e que está também sobrestado, mas com a DJ para acompanhamento de decisão judicial. Com relação a esses processos, a GPE refere que, segundo o artigo 39, inciso 1º, a linha E da nossa resolução REM número 417 de 2010, o convênio de cooperação limita a existência de, no máximo, 2 instâncias recursais na agência conveniada, de onde se depreende que a instância recursal da Agergs, de competência do Conselho Superior, é facultativa,
e, portanto, não remunerada pelo contrato de metas, mesmo se vigente estivesse. Assim, recomenda que esses sejam encaminhados para a deliberação da última instância recursal de competência da diretoria da ANEEL. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, por sua vez, por meio da informação número 135/2022-DJ, verifica que a ANEEL delegou parcela de sua competência, nos termos do contrato número 12/2021 ANEEL, para a Gerges, mas o prazo de vigência do contrato e da delegação findou em 31 de março do corrente ano. Assim, a Gerges não possui, desde o termo final do contrato, competência para nenhum ato especialmente decisório referente ao objeto do contrato. Dessa forma, senhores, e considerando que a ANEEL, apesar da delegação, manteve a sua competência, a diretoria jurídica opina pelo encaminhamento dos processos administrativos arrolados no memorando 21/2022 GPE, já citados nessa sessão, bem como outros que eventualmente ainda se encontrem na agência e tratem do objeto do contrato 12 de 2021, para a ANEEL, no estado em que se encontram. Ademais, nenhum prejuízo se verifica nisso, uma vez que, conforme a GPE esclarece, instância recursal da Gerges de competência do Conselho Superior é facultativa e, portanto, não remunerada pelo contrato de metas, mesmo se vigente estivesse. Diante, então, do exposto, tanto pela GPE como pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, essa diretoria geral acolheu as manifestações e estamos encaminhando essa sugestão ao Conselho Superior para deliberação, então, senhor presidente. Ok, obrigado. Senhores conselheiros, com alguma consideração? Não, presidente, só para relembrar que isso já aconteceu há alguns anos atrás também, não me lembro quando, mas faz muitos anos. A gente também, na época, eram os processos de papel, a gente empacotou todos os processos e remetemos pelo correio para a ANEEL, porque o convênio tinha expirado, né? A ANEEL, ela nem desempacotou, né? Deixou os processos aguardando lá no canto, e quando foi feito o novo convênio, né, que aquele ano demorou bastante, eles mandaram os pacotes de volta. Mas já aconteceu da gente devolver todos os processos no estado que estava. Sim. Perfeito. Então, Presidente, Pois não? pergunto, tem alguma tratativa em relação à renovação do convênio? Já tem alguma tratativa com a ANEEL? Especificamente com relação à SFG, que trata da fiscalização da geração, para este ano não há tratativa, conselheiro. Não há? Eu não sei se o Alexandre, o nosso gerente de energia, está online, daí, se é possível, nós passarmos a palavra para ele, presidente. Por favor, Alexandre. Então, Alexandre, por favor, me complementa ou me corrija, se for o caso, por favor. Okay. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, diretores-gerais e colegas presentes. Com relação ao convênio, o convênio em si está vigente. O convênio é um guarda-chuva, né, que permite, vamos dizer assim, a delegação de diversas atividades. E a delegação das atividades, elas são feitas por contratos anuais. Então, para 2022, nós não firmamos o contrato com a SFG, né? Não foi feito um novo contrato em razão de uma discordância que nós tivemos com o valor do homem-hora que a SFG, a Superintendência de Fiscalização da Geração, estava ressarcindo, né, as nossas despesas, né, que estavam bem diferentes das demais áreas que nós fiscalizamos junto à ANEEL. Então, foi uma decisão da nossa parte em não fazer esse ano, né, embora a própria Superintendência de Geração lá quisesse fazer. E então, para o próximo ano, para 2023, é um momento, esses processos de contratação se dão lá por meados de novembro. Então, é nesse momento em que nós vamos, então, tratar novamente desse assunto. Muito bem. Perfeito. Obrigado. Eu acho que é importante só então, né, Alexandre e Francisco, só para enfatizar, conselheiro Algir, é que os valores propostos eram muito baixos na nossa compreensão. E aí a gente, então, conversou e tal, e, bom, e agora, então, em novembro lá, a gente resgata essa conversa e vê se o pessoal consegue, porque o valor é baixo mesmo na comparação com outros
setores do convênio com a ANEEL, né? Então, é isso, né, Alexandre? Acho que é isso que é importante caracterizar. Perfeito. Muito bem. Ok? Ok. Perfeito. Então, estão todos de acordo que homologuemos, então, a... Perfeito. Devolução dos processos. De acordo. Sou favorável. Também sou. Perfeito. Então, por unanimidade, está aprovado, deliberado. Depois, próximo item, próxima deliberação também, quanto à homologação da decisão da diretoria-geral a pedido de reconsideração da Corsan relativo a requerimento de exclusão de compensação financeira conforme o encaminhamento 1066/2022 DG. A decisão é pelo indeferimento do pedido e manutenção da decisão DG 03-35-996, referente à interrupção do abastecimento de água no município de Candelária. Tudo isso consolidado no processo de número 00-1492-3900/21-7. Eu pediria também, se possível, para o diretor-geral Francisco fazer algumas considerações. Por favor, Francisco. Perfeito, presidente. Só esse processo trata de um pedido de reconsideração feito pela Corsan com relação a uma decisão que já foi tomada por essa DG e homologada pelo Conselho na sessão número 12 de 2022, que é do final de março deste ano. Recebido, então, o pleito, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, por meio do encaminhamento 96/2022 DJ, analisou a matéria, destacando, dentre outras considerações, que antes mesmo da decisão do Conselho Superior foi possibilitada a complementação de provas por parte da Corsan, sem êxito, entretanto, o que levou ao não acolhimento do seu pedido. Diversos processos semelhantes aportaram na AGERGS com o mesmo déficit probatório, culminando com a mesma decisão do presente expediente. Curiosamente, em todos os processos que estão retornando com pedido de reconsideração agora, a Corsan procurou diligenciar na obtenção das provas pertinentes para análise e as colaciona no expediente. Competia à Corsan ter diligenciado acerca dos fatos à época em que ocorreram e antes de postular perante a agência. Caso a RGE não tivesse apresentado os documentos necessários, deveria a Corsan ter demonstrado perante a AGERGS que fez o pedido e a RGE negou. Nada disso ocorreu, vindo apenas agora, quando a decisão da agência foi proferida, apresentar documentos. Então, a DJ concluiu opinando pelo indeferimento do pedido de reconsideração. E, desta forma, essa diretoria-geral acolhe, então, a manifestação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, opinando pelo indeferimento do pedido de reconsideração para que seja mantida a decisão DG anterior, encaminhando, então, a vossas senhorias para fins de homologação a esta decisão. Ok. Obrigado, Francisco. Alguma consideração, senhores conselheiros? Não. Então, pergunto se todos estão de acordo? De acordo. Sim. De acordo. De acordo. Voto por manter a decisão. Perfeito. Então, também voto. Então, por unanimidade, está homologada, deliberada em relação à homologação da decisão da diretoria-geral. Próximo item, comunicações. A diretoria-geral informa que foi emitido um termo de arquivamento de notificação, TA de número 335/2022 DQ, para a concessionária Rota de Santa Maria, visto que a empresa sanou as não conformidades apontadas e atendeu às determinações da fiscalização realizada. Isso tudo refere-se ao processo de número 0005703900/22-7. Não sei se o diretor-geral, Francisco, quer comentar alguma coisa? Pode ser, presidente. Rapidamente, só para ilustrar o trâmite de um processo de fiscalização, que ele está disciplinado na nossa resolução normativa REM 32 de 2016, esse expediente tratou de uma fiscalização realizada em campo, no trecho concedido da rodovia RSC 287,
e onde a equipe constatou algumas não conformidades. Ato contínuo é emitido um relatório de fiscalização e um termo de notificação que é encaminhado à concessionária. De acordo com a previsão normativa, então, deste termo de notificação é possível que tenhamos só 2 desdobramentos. Caso não haja a regularização, ou caso não sejam acatadas as determinações da equipe de fiscalização, é emitido um relatório de acompanhamento de fiscalização e um auto de infração. Caso contrário, caso sejam regularizadas as não conformidades verificadas e acatadas as determinações da equipe de fiscalização, é feito um relatório também de acompanhamento da fiscalização e a equipe recomenda o arquivamento do termo de notificação. Isso não representa o encerramento do processo, que permanece aberto para acompanhamento da situação, no caso dessa concessionária de rodovias, da situação da conservação do trecho concedido. O que se encaminha agora, se notifica, é o termo de arquivamento da notificação, uma vez que a concessionária regularizou as não conformidades apontadas e acatou as determinações emanadas pela equipe de fiscalização. Perfeito. Isso explica. Ok, obrigado. Algum comentário, senhores? Ok. Então, próxima comunicação, informar que está pautada para o dia 9 de agosto de 2022, na sessão de número 33/2022, a continuação da análise do processo de número 0007693900/20-0, que trata da unificação dos regulamentos dos serviços de água e esgotamento sanitário para as empresas reguladas pela AGERGS. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, para concluir, passamos para o último item das considerações gerais, né? Então, se tivermos algum assunto que os conselheiros queiram trazer, por favor, sintam-se à vontade. Assuntos gerais. Tem nada. Então, aproveitando só rapidamente, só para informar o conselho, né? Eu já repassei para o nosso diretor-geral. Nós recebemos um convite de uma entidade que chama MBA PPP, que é uma entidade vinculada à USP, lá, ao Sistema Paulista, e que tem de universidades, e que tem convênio com a London School of Economics e com o University College London, que é um curso pelo que eu até busquei alguma informação, conversei rapidamente com o presidente lá, que é o professor Carlos Nascimento, né? E o Maurício Portugal também, que é uma pessoa que eu prezo muito e que tem uma reputação e dos bons cérebros que nós temos aí no país da área de regulação, recomendou muito. E a proposta deste grupo é que eles estão abrindo um MBA, então, agora no final do ano, a partir de novembro, e estão oferecendo aí a possibilidade que o pessoal da agência, caso nós decidamos que se decida que participe, para a formação, então, em nível de MBA. Tá? Então, me parece bastante interessante no primeiro momento, e aí a diretoria ali vai fazer uma análise junto com o pessoal, com a nossa diretora Natália, enfim, com o pessoal do administrativo, eventualmente para, em havendo espaço, a gente poder, então, talvez, encaminhar que alguns do nosso pessoal possa participar aí deste MBA. Acho que é bastante importante dentro daquela ideia de formação contínua, né? E boa parte do pessoal do próprio governo do estado e de outros governos, aí eu tive informação, fizeram este curso. As recomendações são de primeiríssima linha em relação à qualidade aí do curso. Mas só uma informação, então, que eu passo para o conselho, tá? E depois a gente vê como vai evoluir isso aí. Mais alguma questão, senhores?
Em não havendo, Não. vamos então... Pois não? Tá bom. Petersen, Conselho Petersen, quer falar? Não. Não. Então, em não havendo, vamos encaminhar, então, o fechamento da nossa reunião ordinária de número 32, de 2022, realizada hoje, 2 de agosto de 2022, que iniciou às 14 horas e foi realizada de forma online. Eu agradeço a participação de todos. Não sei se temos alguma coisa para assinar agora, ou só a própria ata aqui. Só as atas, presidente. Tá, então só assina as atas ali. Então, O senhor obrigado. assina as atas ou assino eu, presidente? Não, acho que é tu, né? Eu acho que era no caso, porque as duas atas foram referentes às sessões anteriores, né? Não é isso, Helena? Sim, ficaram no nome do Manjão. Se quiser, a gente pode alterar. Não. Acho que é o Manjão que assina. Tá bem. Então vou assinar, então. Então tá. Então, muito obrigado a todos. Tenhamos todos aí uma boa e animada semana. Muito obrigado. A todos. Boa tarde a Um todos. abraço. Animada semana. Boa